Hoje, vamos mergulhar numa passagem bem conhecida, sabe? Mateus 24, versículo 3. Ah, sim. Aquela que muita gente associa logo com o fim do mundo. Exato. Gera até um certo arrepio, né? Mas olha só, a gente está com um material aqui, O Fim da Era Judaica, em Mateus 24.3, do José Marcos Nascimento. Interessante. E ele propõe uma leitura diferente. A ideia aqui é investigar se esse fim do mundo poderia ser outra coisa. Algo histórico, talvez. Pois é. Será que foi uma palavra ali no grego que causou séculos de interpretação focada em apocalipse cósmico? Vamos dar uma olhada nisso. É uma ótima questão, porque assim, a análise que essa fonte traz desafia justamente essa visão mais catastrófica, né? Sim. A ideia central é que talvez a gente esteja perdendo o sentido original ali do grego e, mais importante, o contexto da época. O que estava acontecendo quando Jesus disse aquilo? Certo. O versículo-chave é: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Quando a gente lê fim do mundo, Já vem a imagem, né? Fim de tudo, planeta explodindo. destruição total. Mas aí que está o ponto interessante que a fonte levanta. A palavra grega Isso, a palavra para mundo. não é cosmos, que seria o universo, o planeta. Exato. A palavra usada ali é aion. E aion, bom, significa era, uma época, um período de tempo, não o planeta físico. Era. Sim, era, Então a pergunta dos discípulos seria sobre o fim da era. precisamente. O fim da era. Isso muda tudo, né? Muda completamente. E pensando bem, conecta direto com o que Jesus tinha acabado de falar. No versículo anterior. Sim, sobre o templo de Jerusalém que não ia ficar pedra sobre pedra. Exato. Então, eles estavam perguntando sobre aquelas coisas, a queda do templo e o fim daquela era que o templo representava. Faz sentido. É exatamente esse o argumento da fonte. A era que estava no fim era especificamente a era judaica, do Antigo Pacto. Hum. Aquele sistema todo, né? Religioso, cultural, Centrado no templo, nos sacrifícios lá dos levitas. aqueles rituais com animais, a lei mosaica como base de tudo. Isso, todo aquele sistema. E olha, o próprio Novo Testamento, lá em Hebreus, já dizia que essa aliança estava ficando antiga, prestes a desaparecer. É verdade. Tem essa passagem. Então, a destruição do templo em 70 depois de Cristo pelos romanos, bom, esse evento histórico teria sido o marco final, o fim daquela aion, daquela era judaica. Entendi a linha de raciocínio, a conexão histórica, a palavra aion, mas assim, sendo bem honesto, a linguagem de Mateus 24 é forte, né? É forte. Sinais nos céus, guerras, fomes, parece algo muito cósmico para ser só a queda de Jerusalém, por mais terrível que tenha sido. Como a fonte explica isso? Ótimo ponto. A fonte aborda isso de algumas formas. Primeiro, a linguagem em si. A tal linguagem apocalíptica. Exato. O material ressalta que esse tipo de linguagem cheia de símbolos, visões, catástrofes, era comum na literatura judaica da época. Ah, não era só para falar do fim do mundo literal. Não necessariamente. Era usada para descrever eventos históricos gigantescos, tipo a queda de um império, uma mudança radical de poder. Era uma forma de expressar a magnitude do evento, o fim de uma ordem estabelecida. Entendi. Usavam figuras cósmicas para falar de eventos terrenos muito impactantes. Isso. E tem o outro ponto, sobre o tempo. A parte que diz, esta geração não passará. Isso sempre me intrigou. Pois é. O texto do Nascimento destaca que Jesus foi bem claro quanto à proximidade. Ele falou que estava às portas, né? Sim, Mateus 24, 33. E aí vem o ponto crucial. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. A interpretação apresentada é que esta geração eram as pessoas vivas ali, naquele momento, os contemporâneos de Jesus. As pessoas ouvindo ele falar. Exatamente. O que reforçaria a ideia de que o cumprimento foi ali, no primeiro século. E olha, essa leitura não é nenhuma novidade isolada, viu? Muitos estudiosos reconhecem esse caráter mais simbólico e histórico. Então, juntando as peças, a palavra aion, como era, o contexto da destruição do templo, a linguagem apocalíptica como símbolo e a fala sobre esta geração. A conclusão da fonte
é que a profecia se cumpriu em 70 DC. Essa é a proposta central, sim. E o que isso significa pra gente hoje? Porque, sinceramente, parece que tira um peso, sabe? Aquele medo constante de um fim do mundo literal a qualquer momento. Exatamente. A implicação, segundo essa leitura, é uma mudança de foco. Sair dessa espera ansiosa por uma catástrofe cósmica E olhar pra quê, então? para a realidade espiritual que começou com Cristo. A nova aliança. O fim da era judaica abriu espaço para uma nova forma de se relacionar com Deus. Não mais presa a um lugar físico, como o templo. Baseada na fé em Cristo. Isso seria o cumprimento da promessa de novos céus e nova terra num sentido mais espiritual, relacional, algo que já está presente. A fonte sugere que isso traz uma maturidade espiritual. Focar no que já foi feito e não só no que talvez ainda vá acontecer em termos de destruição. Uhum. Muito interessante essa perspectiva. Então, para resumir, a análise que a gente viu hoje, baseada nesse texto do José Marcos Nascimento, sugere que o fim do mundo, de Mateus 24:3, não é o fim do planeta. Isso. Seria o fim da era judaica, que culminou com a destruição do templo em 70 depois de Cristo. A chave é a palavra aion, significando era, e olhar bem para o contexto histórico e para a linguagem da época. Exato. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão. Qual? Se uma passagem tão fundamental como essa pode ser entendida de forma tão diferente quando a gente presta atenção na língua original e no contexto, como será que isso afeta a nossa leitura de outras partes da Bíblia que usam linguagem parecida? Especialmente as partes apocalípticas. É uma boa pergunta. Fica a questão, né? O quanto o contexto realmente molda o significado e como a gente pode ler esses textos antigos com mais cuidado histórico e linguístico.